Está encerrada a ordem do dia, retornaremos à lista dos breves comunicações. Presidente. Perfeito. Perdão, desculpa aí, gente. Já encerrou, presidente. Presidente, ordem do Pelo dia. tempo da liderança, por favor, o delegado Paulo Bilisco. Todo mundo lembra do Lula dizendo que tinha 33 milhões de crianças passando fome na rua? Vocês lembram disso? Que depois ele confessou que era mentira. Ele inventou esse número, porque ele achava bonito falar pro francês, pro inglês, que tinha 33 milhões de crianças passando fome no Brasil. Era essa a frase de efeito dele. O Lula sempre mentiu sobre comida no Brasil. Sempre. E a gente tá vendo agora, o povo tá reclamando sobre o preço dos alimentos. Se comprometeu em fornecer quentinhas. Isso aqui, ó, que a gente trouxe, né, pro plenário hoje. Quentinhas, marmitas, né? A marmita para ajudar o povo que não tem o que comer. O Boulos tá nesse esquema, tá? O cara que queria ser prefeito de São Paulo mandou 200 mil reais que viraram quentinhas fantasmas. Sabe o que eles forneceram? Olha lá, a quentinha. Nada. Vazia. Olha lá, a cara de deboche. Quentinha. Vazia. Quentinha. Vazia. Quentinha. Vazia. Quentinha. Vazia. Quentinha, vazia! Quentinha, vazia! Vazia. Quentinha. Vazia. Quentinha. Vazia. Quentinha. Vazia. Quentinha. Vazia. Por favor, vamos acalmar os ânimos, chamar de acordo com a ordem pelo tempo de liderança o deputado Gilson Daniel. Pela liderança. Gilson Daniel do Podemos. Depois, Lindbergh. Perfeito. Eu vou mudar a minha fala, ouvindo, né, a oposição. Não existe brincadeira com a fome. Aqui, parlamentares, deveríamos agora estar unidos, reunidos e discutindo projetos importantes para a redução de impostos na alimentação, para que a gente pudesse fazer com que cada brasileiro tivesse alimentação na sua moradia, na sua casa, para os seus filhos. Em 2023, 14,7 milhões de brasileiros deixaram de enfrentar a insegurança alimentar severa, representando uma redução de 85% em relação ao ano anterior. No entanto, o país ainda enfrenta um desafio. Eu vim para o parlamento para defender os mais pobres, as pessoas que mais precisam, e não vim para cá para fazer chacota com a população que mais precisa e mais pobre. Eu estava no meu gabinete quando vi essa cena ridícula de deputados bolsonaristas se amontoando numa tribuna falando sobre marmita vazia. Eu, na verdade, não ia nem responder, deputado Zeca Dirceu, porque primeiro foram covardes, deixaram a ordem do dia passar, quiseram fazer na calada da noite, escondidinho, quando não tinham as lideranças mais aqui. Mas eu vim de lá para falar para eles. Eles não têm autoridade alguma para falar de fome, para falar de comida. Os senhores esqueceram da fila do osso no governo Bolsonaro? Sabe quais eram os números? 33 milhões de pessoas passando fome. Ah, exagero. Isso é o dado da ONU. Sabe o que significa? Deputada Érica, insegurança alimentar grave é aquela pessoa que não tem certeza que vai conseguir comer no outro dia. 33 milhões. Sabe quantos já saíram? 22 milhões saíram dessa condição deixada pelo governo do Bolsonaro. Qual a moral de vocês? Vocês votaram na reforma tributária contra zerar o imposto da cesta básica, senhores. Querem falar de inflação de alimentos? Sabe qual foi o número da inflação de alimentos em 4 anos do governo do Bolsonaro? 57%. 2 primeiros anos, 27%. Os 2 últimos, 21%. Quer saber, Tadeu Venere, como foi a inflação de alimentos nos 2 primeiros anos do governo Lula? 7,8%. Último ano do Bolsonaro, a inflação foi de 13,2%. Caiu, sabe para quanto? Para menos 0,52%. Esse ano teve uma inflação de 8%, menor do que a do Bolsonaro. Teve. Por quais motivos? A tragédia no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, deputado Ivan, é um grande produtor de alimentos no país, o maior produtor de arroz. Teve por causa da seca, teve por causa do dólar. Só que nós temos um presidente que está trabalhando. Sabe o que o Lula fez? Chamou os bancos públicos, discutiu no plano safra. Vamos dar financiamento para quem planta arroz e feijão com taxa menor de 1%, Ivan Valente. A produção de arroz vai aumentar 15 pontos, 15% esse ano. A produção de feijão, 5%. E aí vem a boa notícia. A inflação, agora de janeiro, foi de 0,16%. A menor inflação desde 1994. Isso eles não falam, porque eles só sabem gritar, não têm argumentos.
Agora, eu acho que os senhores estão com essa marmita para levar para o Bolsonaro na prisão. Só pode ser isso. Porque falar de corrupção, esses senhores, qual é a autoridade de vocês? Deviam lavar a boca com sabão. Sabe que o Bolsonaro vai ser preso pela tentativa de golpe de Estado, mas vai ser preso por corrupção. Os senhores esqueceram o roubo das joias. Aquilo é escandaloso. O depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, está lá o pai do Mauro Cid, general Lorena, dizendo o seguinte, que entregou o dinheiro em mãos para o Bolsonaro. Os senhores querem mais? Eu vi aqui, e eu já passo o recado para os senhores, falando de um pacote anti-Janja. Nós não temos preocupação nenhuma com a Janja. Mas sabe qual é o requerimento que eu vou apresentar? De informação de um relatório da Polícia Federal. Tudo gravado, as mensagens. Teve uma hora, as contas de Michele Bolsonaro eram pagas com dinheiro da rachadinha e dinheiro de corrupção. Tem até o nome de uma empresa que tinha contrato da Codevasp, Cedro do Líbano. E o dinheiro chegava lá na conta dos assessores do tenente-coronel Mauro Cid, que pagava as despesas pessoais da Michele Bolsonaro. Venham com esse pacote anti-Janja, que a gente sabe o que é que a gente sabe o que é que tem. É mais grave. A situação, deputado Ivan, era tão grave que teve uma hora, e está tudo gravado no relatório da PF, que o tenente-coronel Mauro Cid liga para a assessora de Michele Bolsonaro, dizendo o seguinte, olha, vai dar errado. Isso aqui é igual a rachadinha do Flávio Bolsonaro com Queiroz. Aí a assessora da Michele diz o seguinte, não, eu falei com a dona Michele, ela tem os comprovantes de tudo que ela paga. Aí o tenente-coronel Mauro Cid diz, não é o que ela paga, é o dinheiro que entra para pagar, não é da conta de Bolsonaro. É escandaloso assim. Aí esses senhores vêm gritar com a marmita na mão. Qual autoridade? Podem se preparar. Encham essa marmita, porque nós somos humanistas. Levem bastante comida para Jair Bolsonaro, porque antes do carnaval, a Procuradoria-Geral da República vai denunciar essa turma. Rubem Júnior, você esteve na comissão daquele 8 de janeiro. Eles dizem que era uma turma, são senhoras que estavam naquele negócio e foram presas. O ministro Barroso, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, que ofereceram acordo de não persecução penal, ou seja, as pessoas seriam soltas desde que fizessem duas coisas. 2 anos sem rede social e um curso sobre democracia. 90% não aceitou, porque são radicais que estão envolvidos naquele projeto. E a gente sabe que o 8 de janeiro não está separado da minuta do golpe. Basta ver o depoimento do comandante do Exército da Aeronáutica do próprio Bolsonaro confirmando tudo. A Operação Punhal Verde e Amarelo, um plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Tudo isso fazia parte daquele pacote. Eu encerro perguntando aos patriotas, o que é que os senhores acharam do Trump tarifar 25% o aço e o alumínio, prejudicar empregos aqui no Brasil, empresas brasileiras? Aonde está o Tarcísio? Os senhores com aquela América grande novamente. Cadê a palavra de vocês, patriotas? Falem, patriotas! Falem! Eu quero ver. Por isso que nós fizemos aquele boné, Brasil dos brasileiros. Nós vamos defender o Brasil, vamos defender as empresas brasileiras, vamos defender os empregos aqui. Mas essa turma é cínica. Em silêncio, vários jornalistas procurando o governador Tarcísio, porque foi ele e Eduardo Bolsonaro que começaram. E nada, o governador Tarcísio sumiu, não fala. E nós vamos perguntar a eles, eu pergunto a vocês, patriotas, subam à tribuna, defendam Trump, defendam esse ataque ao nosso país, às empresas, aos empregos dos trabalhadores. Senhores, nós vamos continuar em frente. Nós temos um presidente que tem responsabilidade, tem compromisso com esse povo trabalhador, com os mais pobres. Podem ter certeza. Por mais que eles gritem, esperneiem, esse Brasil de Lula vai dar certo.